bem conhecida que está no capítulo 4 de João. João capítulo 4, palavra bem conhecida. O irmão está conosco a primeira vez? Primeira vez, como chama? Mário. Seja bem-vindo, Mário, em nome de Jesus. Sua mãe já veio, né? Já esteve conosco aqui, né? Também é bem-vinda em nome de Jesus, amém? Vocês são bem-vindos. Como vamos recebê-los? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus abençoe as nossas vidas e que a palavra do Senhor fale aos nossos corações. Amém, amados? Aqui, essa palavra, ela trata de... Eu vou ler todo o texto para não ficar vazio, para não ter um vazio aí. Eu vou ler um texto um pouquinho grande aí. No capítulo 4, versículo 31, fala da ceifa e os ceifeiros, né? Então tá aí. Capítulo 4, versículo 31. De João 31. Glória a Deus. E diz assim: e entretanto os seus discípulos lhes rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Presta atenção. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhes porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida, vamos comigo? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vamos parar um pouquinho aí. Quando Jesus falou isso daqui, queridos, ele não está dizendo que ele não vai comer, mas ele está dizendo que ele está deixando isso aí para o segundo plano. Nós precisamos priorizar cada coisa em nossas vidas. Nós precisamos aprender na nossa vida a priorizar. Quando a Bíblia diz que, o Senhor diz assim, que o zelo pela casa de Deus consome a profecia sobre Jesus, né? Que o zelo pela casa de Deus, o zelo pela obra, o zelo, quem é a igreja, quem é a casa de Deus? Somos nós. O zelo que o Senhor tem pela sua igreja, pelo seu povo, é muito grande. Então, se esse zelo que o Senhor tem por você, e você realmente acredita que Ele deu a vida por você para se salvar, então qual deveria ser a sua prioridade? Né? Se apressar para comer ou fazer a obra que está no ponto de fazer? Amém? Então o que Jesus está fazendo é o seguinte: ele está saindo ali de uma questão, e os discípulos estão apavorados com a comida, e ele então está ensinando os discípulos: é mais importante a obra, porque esta comida que eu tenho, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A obra do Senhor, que é o que? É o evangelismo, é a libertação, é a transformação, é mostrar o caminho para as vidas. Esta deve ser a nossa prioridade. Claro que nós temos tantas coisas no nosso dia a dia, quantas coisas precisamos fazer pela sobrevivência, pela educação dos nossos filhos, para o nosso aprendizado, enfim, para tudo que nós precisamos, toda a nossa demanda de vida, de família. Mas tem uma coisa que é muito importante e de repente nós deixamos em segundo plano: é realizar a obra do Senhor para aquilo que nós fomos chamados. É pegar a Bíblia um momento quando o teu espírito te impulsiona para você ler um texto. Depois eu leio, depois você não lê. Depois eu falo, depois eu oro, depois você não ora. Depois eu vou lá pregar o Evangelho para aquela pessoa, depois eu não vou. Então Jesus está saindo de uma questão ali, contando da mulher samaritana, que era um pouco antes disso aí. Depois ele vai fazer o quê? Ele vai para fazer aquilo que é importante para fazer na vida, que é realizar a obra para que ele foi enviado. Cada um de nós fomos enviados para algo, para algo específico, com um dom específico, com um chamado específico em nossas vidas,
independentemente da idade, do sexo, da cor da tua pele, independente de cada coisa, né? Eu falo sempre que uma coisa que eu tenho certeza é que o Senhor não chamou ninguém para ser crente de carteirinha. Isso eu tenho certeza. Porque Ele não mandou fazer crente, Ele mandou fazer discípulos. E às vezes nós temos medo. Às vezes nós vemos um jovem assim, eu nunca lembro o nome, né? Christian. Aqui todo trêmulo, né? Porque está aqui na frente lendo a palavra de Deus. Mas eu fico feliz de saber que um jovem tem um chamado, e cada um de nós temos um chamado, né? Imagina o que Deus pode fazer através do Cristo, através de cada um de nós, né? Através de cada vida. O que Ele pode fazer. Mas nós temos a possibilidade, podemos frear ou vetar a obra do Senhor nas nossas vidas, ou podemos dar a ela uma vazão, uma condição de que ela seja realizada, né? Então é importante que a igreja do Senhor, ela seja cheia de oportunidades para que cada um se sinta importante no reino. Assim como na nossa casa, lá na nossa casa, cada um deve ter os seus compromissos de colocar as coisas no lugar, de arrumar, né? De fazer algo em casa. Assim na igreja, na casa do Senhor, cada um deve se esforçar para poder dizer o que eu posso fazer aí, né? O que eu preciso fazer aí, porque senão, queridos, vai chegar uma hora que nós não temos motivação para fazer, e o compromisso é quem nos motiva a realizar as coisas de Deus. O compromisso, porque Jesus falou assim, aquele que é fiel nas pequenas coisas, sobre as grandes coisas eu o colocarei. E todos nós já fomos chamados para pequenas coisas na igreja. E alguns de nós não demos atenção para isso. Ou não fomos fiéis às pequenas coisas. Às vezes você pensa que é apenas um homem te chamando. Entende? Mas o Senhor te chama através de homens, te abençoa através de homens e mulheres, de vidas, de seres humanos, e te dá a oportunidade através de seres humanos para que você diga, sim, Senhor, eu acredito no teu chamado, na tua obra. Foi exatamente o que Jesus fez, né? A minha comida, né? Volta o versículo, volta um, né? Então os discípulos diziam uns aos outros, olha o pensamento humano, né? Quando Jesus falou que da comida, olha, será que alguém trouxe comida e ele não quer comer, né? Alguém trouxe comida para Jesus, né? O pensamento dos discípulos, eles não pensaram que o mais importante era o que Jesus estava realizando ali, realizando aquela libertação, realizando aquela cura, realizando aquele grande milagre ali. E eu gostaria ainda que nós prestássemos atenção mais um pouco. Vamos descer o versículo de novo, né? Vamos de novo. Então os discípulos diziam, vamos no outro versículo, 34. 34, Jesus disse, a minha comida, o meu prazer, a minha comida, lembrando que comida hoje praticamente não é pela necessidade de comer, não é pela fome, né? Come-se mais pelo prazer do que pela fome, né? É assim? Então dizer assim, que o meu prazer é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Com quem o Senhor conta para realizar a sua obra na terra hoje? Com a igreja. Com a igreja. E a igreja somos todos nós. A igreja não é o pastor, a igreja não é um homem que tem um ponto lá, quer dizer, está lá em cima num pódio, vamos dizer assim, ou que ele é doutorado, ele é o quê? Mas sim na igreja, em toda a igreja, porque todo o corpo contém ou compõe a igreja do Senhor, né? São muitos os dons, a Bíblia diz, mas o Espírito é o mesmo, né? E cada um completa o outro. É por isso que a igreja, quer dizer, eu costumo dizer que a igreja, ela é algo que ela faz com que nós, quando nós
conseguimos entender a função da igreja, nós entendemos a nossa vida, porque a igreja é quem faz nós mudarmos de vida, é quem faz a gente ser aprimorado no amor. A igreja é como se duas engrenagens ela fosse fabricada, uma em cada ferramenta, e depois ela fosse colocada para rodar as duas engrenagens com um líquido que fosse arenoso, que fosse acasalando as engrenagens, tirando as arestas. A igreja é isso. Porque se você for analisar, por exemplo, todas as 7 igrejas da Ásia, lá em Apocalipse, você vai encontrar problema nas 7 igrejas da Ásia. Você não vai encontrar nenhuma igreja lá das 7 igrejas, experimente ler, que não tinha problema. Todas elas tinham problema. Porque o problema está na falta de amor do ser humano, na intolerância, e não no amor de Deus. Então a igreja, ela vai fazer o quê? Ela vai nos moldar no amor. Entende? Reconhecer aquilo que Deus tem para fazer através de nós e nos moldar em amor. Continua, por favor. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Né? Ele diz assim, olha, eu preciso de muitos ceifeiros, preciso de muita gente para colher. E eu sempre digo que a igreja, hoje, se todos os cristãos já fossem pastores e pastoras, ainda eram poucos. E aí eu vejo de repente quando o pastor está alegre porque tem tantos membros da igreja debaixo da sua cobertura. Eu não me alegro nada com isso, porque eu gostaria que todos os cristãos fossem pastores e pastoras. Ainda seria pouco. Então, se nós olharmos quantos bares abrem por ano numa cidade, e quantas igrejas abrem por ano numa cidade, ficaríamos estarrecidos. E quantas igrejas fecham, e quantos bares continuam. Então, precisa de quê? De gente perseverante, de gente que tem prazer na obra do Senhor. E não adianta, queridos, eu querer aqui, eu com o pastor Paulino, porque o pastor Paulino não vai lá em tal lugar. Não é eu sozinho, não adianta eu querer fazer sozinho. Aliás, eu não sou chamado para fazer sozinho. Nem você é chamada para fazer sozinho a obra de Deus. Mas é um conjunto. Porque o irmão leu aqui, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Né? Então tá aí. Vamos lá. E o que ceifa, eu quero lembrar o seguinte, o que ceifa recebe o galardão. A minha Bíblia diz o seguinte, o que ceifa recebe desde já. Quem tem essa tradução? Quem está na agulha aí? Ó, 34, 36. Olha. E o ceifeiro recebe desde já. Quem tem? 1, 2, 3. Recebe desde já a recompensa. E em tesoura, a minha Bíblia diz, o seu fruto para a vida eterna. De sorte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Vamos ler de novo lá. E o que ceifa recebe o galardão e ajunta para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se alegrem. Olha, o que a Bíblia está dizendo, queridos, é que quando nós vamos fazer isso, nós já começamos a ceifar, desde já, aquilo que tantos estão lutando para tal. Nós vemos uma corrida do ouro, uma corrida para que as pessoas consigam viver melhor. Mas a Bíblia já garante que quando nós passamos a ser ceifeiros, já recebemos a bênção desde já. Agora, receber a bênção, ou ter a bênção para mim,
A bênção estar no meu nome é uma coisa, e tomar posse da bênção é outra coisa. Se eu não fizer caso do que está escrito na Bíblia, eu não vou tomar posse da bênção. E aí entra aquela palavra que diz assim, Deus falando: fazei prova de mim, diz o Senhor, se não vos abro o reservatório do céu, além do necessário. Ah, mas então sabe o que acontece, queridos? Milhões e milhões de cristãos estão trabalhando na obra do Senhor hoje, mas reclamam da obra do Senhor, reclamam do que estão fazendo, porque muitas das vezes estão fazendo por interesses humanos, então não conseguem receber desde já o galardão por causa da murmuração. Está entendendo? Agora, o que semeia, né? A palavra do Senhor, o que semeia e o que ceifa vai alegrar. Quem faz vai alegra o Senhor e também é abençoado. Amém? Às vezes eu vejo as pessoas, né? Já vi muitas pessoas, aqui não, graças a Deus não temos isso, mas uma corrida pelo púlpito de uma igreja, né? Eu digo assim, olha, só existe pastor e pastora quando tem rebanho, né? Quando acabou o rebanho, pronto, destituiu aquele pastor, aquela pastora. Não tem mais rebanho, para que serve? Não tem mais rebanho, para que pastor? Pastor e pastora só serve para quem tem rebanho. Então quem quer ser um pastor ou uma pastora? Precisa plantar a palavra para ganhar vidas, para poder ser pastor, pastora de ovelhas. Ah, mas eu não tenho dom. Você não precisa, porque a Bíblia diz que aquele que o Senhor chamou, Ele também capacitou, né? A outros dizem, meu pastor tem inveja. Não, querido, o reino não é meu, a igreja não é minha, eu não sou nada aqui, nada, ou menos que nada. Faço que nem o apóstolo Paulo falou, eu sou o mais pequeno de todos os apóstolos. Então, amados, é importante que nós possamos observar isso na palavra do Senhor. Continua, por favor. Porque nisso é o verdadeiro é o ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa. Vamos lá. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste, outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Já está preparado para você entrar no trabalho. As coisas estão preparadas, esperando, né? Continua. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, em Jesus, pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com eles, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. Por causa da sua palavra. E diziam à mulher, falavam para aquela mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Note que essa mulher, ela foi liberta pelo Senhor. Se você ler um pouco antes aí, né, você vai ver essa libertação que aconteceu na vida dessa mulher. Por quê? Porque até os discípulos se escandalizaram, porque a mulher estava falando com Jesus, mas não é porque ela era mulher, é porque ela era samaritana. Então, amados, o reino de Deus é isso. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. E quando nós tomamos a posição de fazer a obra, nós é quem ganhamos. Nós é quem tomamos posse da palavra e somos abençoados por causa da palavra. Porque a palavra, ela tem a promessa, né?
nós olhamos lá para capítulo 12, versículo 3, eu acho que é 12, 3 de Daniel. Alguém acha para confirmar se é, né? E aos que a muitos ensinarem o caminho da verdade, esses responderão como a estrela. Esse é isso aí, 12, 3 de Daniel. Vamos ver se eu lembrei ainda aqui, né? Daniel 12, 3. Então é importante que nós testemunhamos, porque foi liberto. Essa mulher foi liberta e ela saiu rápida dali e foi pregar o Evangelho, é isso? É? Os inimigos, depois resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinaram a justiça refugirão como os da estrela, sempre e eternamente. Olha que bênção, né? Aqueles que ensinarem o caminho da verdade. Então, queridos, veja aí, que essa mulher, ela foi liberta por Jesus, né? E depois ela saiu pregando o Evangelho, mas está lá um homem que ele não é da mesma linhagem minha, mas ele é profeta. Olha, eu não vou lá pregar o Evangelho porque aquele povo não quer. E daí? Você sabe se o Espírito Santo preparou para você pregar o Evangelho ali? Se preparou aquele dia, aquele momento para você pregar o Evangelho? Essa mulher creu e aconteceu um milagre na vida dela. E o que aconteceu? Ela foi lá e falou para a cidade: olha, está ali o homem que me disse tudo que eu tenho feito, que falou da minha vida, que sabe da minha vida. Como é que esse homem sabe da minha vida? Por acaso esse não é o profeta, o Messias que havia de vir? Quando as pessoas vêm para Jesus, ele já diz que não, fala para ela que não é por causa do testemunho dela que eles creem, porque estão vendo o que Jesus está fazendo na vida deles. Lembra de sempre quando eu falo aqui, que se nós não vemos Jesus fazendo algo em nossas vidas, não tomamos posse da palavra, para sermos fiel à palavra, para que as coisas estejam acontecendo em nossas vidas, nós nunca vamos sair da mesmice. Porque nós vamos vir na igreja 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos, 50 anos, mas nós não estamos vendo ver Jesus fazer nada em nossa vida. Estamos vindo na igreja para um conforto nosso apenas. E para dizer que nós temos já somos cristãos. Não, queridos. Nós temos que fazer algo para ver o que Jesus está fazendo em nossas vidas, para testemunhar a verdade, como aconteceu na vida dessa mulher e através dela. Porque pensa você que quando chegar lá, ou quando você tiver que prestar conta, você diz: eu não tive tempo, sabe, Senhor? Eu me envolvi mais com aquele churrasco, mais com aqueles amigos, mais com isso, mais com aquilo, mais com a faculdade, mais sei lá o que você quer colocar aí, né? E aí? Como é que fica? Né? Então a gente tem que ter compromisso com as coisas de Deus. Nós temos que analisar os compromissos com as coisas, né? Vamos pegar aí Isaías 59, 17, para a gente poder ver aqui as coisas, as decisões de Cristo, para a gente poder aprender alguma coisa aqui, né? Sobre a obediência, trabalho, vida consagrada, consagração e zelo de Cristo. Isaías 59, 17 diz o seguinte: pois vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça, e por vestidura pôs sobre si vestes de vingança, e cobriu-se de zelo como de um manto. Está falando de Cristo aí. Aí um outro versículo, Lucas 2, 49. Fala do zelo. Ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Diga para o seu irmão: o reino de Deus é um negócio. Amém? O reino de Deus é um negócio. E a moeda mais importante no reino de Deus
O que é? Almas, vidas. Não é o, como é que chama essa moeda nova aí? Não, essa mais nova agora aí. Bitcoins? É. Essas moedas novas aí, né? Que estão surgindo por aí. Bitcoin, né? É isso? Moeda virtual. Virtual. Não é? E agora já tem um monte de gente dançando com isso aí, porque vai no embalo, né? Não é prudente e depois chora. Mas não estou falando isso aí. Estou falando da moeda mais importante, que é a alma, é o ser humano, é vidas para o Senhor, né? Então o Senhor diz assim: porque é que me procuráveis, né? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? O reino de Deus é um negócio. Amém? É importante saber disso aí. João 2,17. João 2,17. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito. Vamos lá? O zelo da tua casa me devorará. Qual foi o zelo da casa do Senhor? Por que o Senhor morreu pregado na cruz? Por causa da casa, por causa do povo, das vidas, por causa da verdade do Evangelho, para o resgate das vidas. Amém? Tá certo? João 9,4. É importante que a gente dê base a todas as palavras da Bíblia, para a gente não ficar aqui numa pregação vazia, né? Falando aqui o que o Paulino acha, o que alguém que é estudado acha, alguém que entende, que estudou isso aqui não acha. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém mais pode trabalhar, né? Nem Jesus, né? Ele pôde pregar o Evangelho, diretamente depois da morte, porque ele comissionou seus discípulos para pregar o Evangelho, e deixou escrito, e deixou a bênção, para que nós confiamos a sua vida, a sua morte, tudo aos seus discípulos, não é? Que somos nós. Então, enquanto é dia, nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor. A noite vem, e a noite ela vai chegando gradativamente para cada um de nós. Quando nós não podemos mais trabalhar. A Bíblia diz que no tempo de Eli, se você conhecer lá aquela palavra de Ana, de Eli lá, você vai ver que a Bíblia diz que no tempo de Eli, a palavra de Deus era escassa. Porque Eli, ele estava cego, ele não conseguia mais ler as coisas de Deus. Então ele não conseguia mais ler. Não é? Porque é um tempo que não podia mais trabalhar. Então nós vamos fazer a obra de Deus enquanto é dia, né? Porque nós não sabemos até quando vai ser dia em nossas vidas, amém? Atos 10, 38. Atos 10, 38, diz assim, põe o 37 para dizer. Essa palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu, ou separou, a palavra ungiu quer dizer separou, a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, vamos comigo? Com o Espírito Santo e com poder, diga poder, virtude é poder, amém? Eu não sei porque eles não colocam poder, para que todo mundo saiba o que é, não é? Eles fazem as traduções e colocam coisas que o pessoal precisa ficar procurando no dicionário o que é. Até hoje eu não consigo entender. Aí está lá, né? Com poder, o qual
andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Agora, para um pouquinho aí. Como é que Deus vai curar os oprimidos do diabo hoje? Através de quem? Você acha que tem muito oprimido do diabo ainda ou não? Está assim, ó, de oprimido do diabo. E através de quem Jesus vai curar os oprimidos do diabo? Através da igreja, através daqueles que dizem sim para a sua palavra, através daqueles que tomam uma posição para pregar. Porque, queridos, os pastores não darão conta de libertar os oprimidos do diabo. É por isso que Jesus mandou fazer discípulo. Basta ao discípulo ser igual ao seu mestre. O mestre era o libertador, sim ou não? Sim. Também o discípulo. Também o discípulo. Porque se você procurar olhar na Bíblia, por exemplo, quando Jesus falou para Pedro: Pedro, quando você se converter, anuncia o Evangelho aos seus irmãos. Pedro estava andando com Jesus, e Jesus falou que Pedro não era convertido ainda, né? Mas logo depois Pedro se converteu. Por quê? Porque ele não desistiu da missão, né? Pedro não desistiu da missão, ele foi fiel à missão. Então alguns de nós têm tanta coisa dura no coração, como tinha Pedro no coração dele, que apesar de chamado que Pedro tinha chamado, né, que Jesus precisou falar para Pedro certa vez: afasta-te de mim, Satanás. Já pensou? Se Jesus falasse para um de nós cristãos: afasta-te de mim, Satanás. A gente talvez saía da igreja e nunca mais voltaria, não é? Mas a atitude de Pedro, que era contra o reino de Deus, a atitude humana de Pedro, ela precisaria ter uma conversão real para que as obras do Senhor estivessem funcionalmente na vida de Pedro. Amém, irmãos? E se nós muitas vezes não tomar posição daquilo que é o chamado nosso, né? Muitos de nós tivemos libertações tremendas, mas temos medo de entregar a nossa vida, que talvez já tivesse acabada ao Senhor, que o Senhor deu uma chance para nós vivermos e nós não queremos entregar a vida para Ele. Não, agora o Senhor me deu uma vida boa, deixa eu ficar aqui com ela, curtir minha vida. Até quando? Né? Então, Deus ungiu a Jesus com poder, mas Jesus falou assim: vocês não farão apenas as obras que eu fiz, mas farão ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Significa, eu vou para o Pai e de lá eu vou estar dando a unção, aquilo que você precisa para você realizar a obra na terra. E por que a obra não acontece na terra? Porque Jesus não está cumprindo com a sua palavra? Porque nós não estamos fazendo corretamente. Entende, queridos? E às vezes reclamamos ainda de Deus: ah, Deus sabe, eu estou passando aperto, estou sofrendo, estou passando dificuldade, está difícil, que luta, não tenho alegria, não tenho paz. Quanto você pagaria por um pouco de paz? Não é? A Bíblia diz que aquele que planta é o primeiro a colher dos frutos, a se beneficiar dos frutos. Amém? Então tá aí, andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E hoje, se Deus for com você, você vai estar fazendo a mesma coisa. Cada um de nós vai estar fazendo a mesma coisa. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, amados? Então está aí essa palavra. Eu gostaria que você tivesse depois dando mais uma lida, estudando um pouco mais a palavra, né? Para que você pudesse analisar os fatos da palavra de Deus. Aí você vai falar assim: ah, mas sempre a palavra nos chama a atenção. A palavra chamava a atenção dos discípulos, a palavra chamava a atenção do mundo. A palavra de Deus sempre chamou a atenção do mundo inteiro.
Esse negócio de hoje trazer a igreja pregar uma palavra que o povo quer ouvir, é uma coisa que não está no princípio da palavra de Deus. A palavra não pode ser aquilo que o povo quer ouvir, né? Tem gente que chega lá, a Bíblia, pega a Bíblia assim, Senhor, fala comigo. Aí abre a Bíblia lá, não, essa palavra eu não quero, Senhor, né? Não, Senhor, essa palavra não, vou abrir outro lugar, né? E às vezes abre 2, 3 vezes, né? E a palavra é ruim, né? É ruim. O negócio aí no Face aí, né? O cara disse, uma palavra, eu vou dar uma palavra para mim, o Senhor me deu a palavra, né? Aí disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não, Senhor, essa eu não quero. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não, Senhor, essa eu não quero, né? Da outra. Você entendeu como é que é? Então, e a gente às vezes quer ouvir aquilo que é interessante para a nossa vida, o que nós queremos, e não aquilo que agrada ambas as partes, que agrada o reino de Deus e que nos torna ser negociante bem sucedido na obra do Senhor. Amém? Então nós vamos orar por essa causa, por essa palavra, e que Deus esteja abrindo nossos olhos, nosso coração, nossa vida. Amanhã é aniversário do pastor Adriel, é isso mesmo? Então nós gostaríamos de orar por ele. Eu já parabenizei adiantado para não ter perigo de esquecer. Amém? Então, e amanhã eu dou os toques lá. Até ele queria que a gente ia para lá, vem para cá, mas hoje eu não posso. Né? Terça-feira vocês vão para São Paulo? Vai iniciar lá o trabalho, lá o DVD lá, né? É isso? Novo CD. Novo CD do Adriel, eles vão estar indo, que o Ricardo é assessor. Ajuda aí, é? Assessor. É assessor, quer dizer que é assessor, que é amigo. E eles vão estar indo terça-feira para lá, para São Paulo. Então devemos orar, porque é um ministério, né? É um ministério. Então nós vamos orar por ele, vamos orar, vamos colocar em pé, vamos orar primeiro pelas nossas vidas, pela igreja, amém? Lembrando que já vamos estar marcando a inauguração do ponto de pregação lá no Indaiá, por esses dias, né? A gente vai estar marcando lá, vendo os dias que vai ser certinho, dando alguma coisa lá. E tem bastante gente lá, dá para o pessoal se unir aí à noite, trabalhar ali também, né? Amanhã tem culto, onde? É amanhã? Amanhã? O Ed vai falar? É amanhã? Amém. Então tá bom. Então nós vamos orar. Vamos orar. Pai, nós glorificamos o Teu nome, engrandecemos a Ti na beleza do Teu amor e da Tua santidade, declaramos o Teu poder e a Tua glória, e sabemos que a Tua palavra nunca volta vazia sem antes ela fazer aquilo para que ela foi designada. Que a Tua unção, que o Teu poder, que a Tua graça seja vivificada cada dia em cada um de nós, nos nossos corações, nos nossos ministérios, naquilo que é o nosso chamado, Senhor. Nós queremos aprender de Ti, porque a Tua palavra diz que o Senhor é manso e humilde de coração, e é o lugar que nós encontramos refrigério para a nossa alma. O Senhor abençoa as nossas vidas, opera o Teu milagre, o Teu poder, quebranta o nosso coração para a glória do Teu nome. Agora também nós oramos pelo pastor Adriel, pela igreja de Guariba, por toda a sua casa. Pai, que a Tua graça, o Teu Espírito, o Teu poder seja com eles para a glória do Teu nome. Tem mais alguém fazendo aniversário aí? A Sandra? Terça-feira? Também pela vida da Sandra, nós declaramos o Teu poder, a Tua glória, a Tua unção que se renove na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém?